Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Mesmo sendo assim, Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. me ama tanto. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim, Jesus? Oh, Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Não, não, não. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Olá, meu nome é Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, que luto com a depressão, luto com a ansiedade, luto com a pornografia, a masturbação, a mentira e no mínimo mais uns 70 a 80 defeitos de caráter. Mas só por hoje Deus me deu a vitória. Só por hoje eu posso celebrar com muita alegria esta vitória, vivendo um dia de cada vez, celebrando um momento de cada vez, na presença de Deus, poder celebrar um momento de cada vez, poder viver um momento de cada vez. Eu estou falando aqui do Celebrando Restauração de Fortaleza,
Hoje eu estou coordenando esse programa que já existe há mais de 16 anos, e é com muita alegria mesmo, que eu posso trazer essa mensagem para vocês aí do CR, do Celebrando a Restauração, em Natal, essa família linda que me acolhe com tanto carinho todas as vezes que eu estive aí. Então é um prazer poder falar com você. Eu sempre digo que eu sou muito mais abençoado quando eu falo com vocês, quando eu falo com pessoas, do que eu, como às vezes, abençoar alguém. Não, eu sou abençoado por vocês. Então é uma alegria, viu? Sintam-se amados, sintam-se realmente morando no meu coração, beleza? É bom demais, bom demais. E para tudo isso, falar da minha dor, meu principal hoje, eu diria assim, na minha caminhada, no meu processo no CR, a minha dor como um ministério mesmo, como uma ferramenta que Deus usa para alcançar outros, que Deus usa para fazer a diferença na vida de outros. Eu ter passado por um processo doloroso, isso hoje, eu sou muito grato a Deus por ter passado por tudo isso. Eu quero contar um pouquinho para você da minha história, como é que foi esse processo. Como eu falei, eu luto com depressão. E essa depressão, ela se acentuou em 2004, quando eu passei num vestibular na Universidade Estadual do Ceará. Eu ia cursar História, e na minha cabeça era aquela história das datas, saber datas decoradas. Quando eu vi, gente, que eu tinha que estudar os pensadores, quando eu vi que eu tinha que ler livros desse tamanho, eu não conseguia ler nem um gibi de 30 páginas, de 10 páginas. Gente, eu entrei em parafuso. Eu comecei a dizer para mim mesmo que eu não consigo. Eu luto com complexo de inferioridade. Eu comecei a me comparar. Eu tinha 32 anos na época, e os meus colegas de faculdade, muito jovens, garotos com 18 anos, tinham acabado de sair do ensino médio, estavam entrando na universidade, cheio de sonhos, cheio de... tudo para eles era novidade, tudo para eles estavam ali cheio de informações. E eu tinha passado 10 anos sem ler nada. E aí eu entro nesse processo depressivo, por me sentir inferior, por não me sentir digno de estar ali. Mas tem um detalhe, eu esqueci que era Deus que tinha me dado, que tinha me colocado ali, e comecei a tentar agir pelas minhas forças. Foi aí que acelerou o processo de depressão. Em 2005, segundo semestre de 2005, eu já estava tomando medicamento, já estava fazendo um tratamento, mas eu não aceitava que era uma depressão, eu não aceitava que estava passando por um processo depressivo, mesmo tomando remédio. Abandonei a faculdade, deixei a faculdade, passei quase um ano que eu não queria nem olhar para o campus da universidade. Mas no segundo semestre de 2006, eu volto fazendo algumas cadeiras periféricas. E no primeiro semestre de 2007, 2007.1, eu tiro uma nota inferior a 2, eu tiro 1,5 numa prova. E aquilo ali foi a gota d'água, aquilo ali foi algo que para mim veio muito forte. E eu disse, não tem um jeito, vou resolver a minha dor, vou resolver o meu problema aqui. Qual foi a solução? Foi programar realmente um suicídio. E eu fui para um terminal de ônibus que existe aqui em Fortaleza, e ali meu projeto era me jogar debaixo do ônibus e resolver todo aquele problema. Mas na última hora, no último momento, eu decidi pedir ajuda. Eu liguei para um amigo, e esse amigo disse, cara, não desliga o telefone, sai desse terminal, vou ficar falando contigo até você chegar em casa. E esse amigo fez assim, ficou na linha comigo, conversando, eu chorando, peguei o ônibus chorando, cheguei em casa, minha esposa não entendia o porquê do choro, muito menos eu. Foi uma noite difícil, mas eu consegui sair dali. E aí no outro dia, era uma sexta-feira, tinha Celebrando a Restauração acontecendo, e eu fui visitar esse programa, que eu já sabia que ele existia, mas eu dizia que não era para mim. Eu não era doente, eu não admitia. E naquele dia eu fui visitar, fui para uma sala de homens que lutam com depressão. Interessante que quando eu cheguei na sala, o facilitador do grupo de homens com depressão era um dos pastores. Eu olhei assim, rapaz, pastor tem depressão?
E aí eu falo a minha história, eu achei que eu ia abafar com aquela história, porque eu tinha tentado tirar a vida, porque eu estava tomando remédio. Quando eu termino, um outro rapaz também começa a falar, e ele diz: cara, eu luto com a depressão, eu luto com a síndrome do pânico, eu sou bipolar, e ele foi dedilhando muita coisa, e eu fui ficando atento, e ele fechou dizendo assim: hoje eu tomo por dia 12 comprimidos, e aí eu me assustei, abri o olho, disse: como assim? Esse rapaz tomando aí 12 comprimidos, com todos esses problemas, e querendo viver, e eu tomando só 2, querendo morrer, como assim? Naquela hora eu entendi que era possível vencer, que era possível viver um dia de cada vez, que era possível celebrar uma vitória de cada vez, por menor que fosse. Aí eu entrei de cabeça no programa, entrei de cabeça no processo de restauração mesmo, né, participando do grupo de apoio, fazendo grupo de passos, né, me permitindo ser moldado. Foi muito libertador para mim, libertador mesmo. Assim, hoje eu compreendo todo o propósito de Deus ao me permitir passar por esse período delicado em minha vida, e vejo o quanto Ele me ensinou a partir da minha dor. Eu vejo o quanto Deus me fez aprender a partir daquela dor. Mas não é fácil, porque no início, durante muito tempo, eu só olhava, gente, para as minhas dores, para murmurar, para reclamar, para dizer que não dá certo, para dizer que eu não sou ninguém, para dizer que eu não valho nada. Então era só murmuração. E aí ela só aumentava, ela só, né, multiplicava, porque o Bezerra era um murmurador. Eu não me permitia perceber o cuidado de Deus comigo. Não me permitia. Mesmo nos momentos mais delicados, gente, Deus estava comigo. Mas eu não me permitia ver, não me permitia perceber esse cuidado de Deus. E sabe qual foi o ponto de virada para a minha restauração, o meu processo? Gratidão. Quando eu passei a ser grato por cada detalhe, por cada coisa, pelas mínimas conquistas, ser grato na hora da dificuldade. Eu brinco muito aqui com meus companheiros de caminhada, eu digo: cara, tu tá andando aí, cara, tu levou uma topada ali, aí tu quebrou a unha, em vez de murmurar, agradece a Deus. Você poderia ter quebrado a perna, mas o Bezerra era esse cara que quebrava a unha e dizia milhares de palavrões, exagero, né? Mas dizia muitos palavrões, porque tinha quebrado uma unha. E eu passei a agradecer a Deus, ser grato a Deus em toda e qualquer situação. Então esse foi o ponto de virada, né, para a minha caminhada, né, de restauração. Olhar para as dificuldades e procurar tirar dessa um aprendizado, gente, isso me faz crescer a cada dia. E de alguma forma, eu sei que eu posso ajudar o outro. Eu sei que a minha dor, ela pode ser instrumento de bênção na vida do outro. Hoje eu olho, hoje eu agradeço a Deus, sou muito grato a Deus por tudo isso. Hoje eu compreendo claramente que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele me faz passar por momentos difíceis, delicados, mas eu tenho certeza de que tanto eu serei fortalecido, como eu também estou sendo forjado por Ele, para que outras vidas sejam alcançadas através da minha dor. Hoje eu tenho essa certeza que Deus está me forjando. Cada dificuldade que chega para mim, a primeira coisa que eu faço é procurar entender o que Deus está querendo me dizer com essa dor, com esse momento. Esse é o desafio para cada um de nós, né? Então hoje eu estou à frente do programa, desde 2011, sou tempo integral. Gente, quase todo dia eu recebo pessoas com histórias de dores semelhantes à minha ou bem maiores, onde a minha se torna nada diante das dores de pessoas que chegam até mim. Aí eu compreendo, gente, que a teoria é muito bom. Saber estudar sobre depressão, estudar sobre ansiedade, isso é muito bom e é preciso, é necessário. Mas a experiência, a vivência, ter passado pelo processo que eu passei, isso me dá respaldo para que eu possa tratar olho no olho com outra pessoa
que tem a mesma situação, que está precisando de ajuda. Tem sido muito forte para mim, a teoria sim, mas a experiência que eu vivi, isso tem sido uma ferramenta de Deus, preciosa, para que eu possa usá-la no meu ministério, na minha caminhada, né? Trabalhando também com o sistema prisional, hoje eu trabalho, paramos agora por conta da pandemia, mas durante muitos anos eu fiz o trabalho dentro do sistema prisional, trabalhando com homens, trabalhando com mulheres que já passaram, que estão lá dentro, presas, que cumpriram, né, que eu diria não é cumpriram, que cometeram algum delito e que precisam sim pagar. Eu entendo que elas precisam, que eles precisam pagar, se responsabilizar pelos seus atos, mas eu entendo também que eles têm uma segunda chance. Hoje eu entendo isso, mas nem sempre foi assim, gente. Eu nunca fui preso, mas Deus me permitiu que um familiar muito próximo fosse preso e eu sentisse a dor de um familiar aqui fora e de que numa visita poder olhar para aqueles outros encarcerados e entender, me colocar no lugar deles e entender, cara, deve ser muito doloroso, mas não é o fim, não é o fim. Então eu vou poder de alguma forma falar para esse pessoal, encorajá-los. Então Deus foi colocando no meu coração o desejo de falar das minhas dores, de falar das minhas dificuldades, de falar da minha experiência com o meu familiar. Foi a partir daí que eu passei a olhar para aqueles encarcerados com a nova lente. Como eu falei, eu entendo que eles precisam sim pagar pelos seus atos, mas eles também têm a oportunidade, né, de uma segunda chance. Então é gratificante demais falar para homens e mulheres encarcerados da minha dor como familiar e ao mesmo tempo, gente, me colocar no lugar deles em muitos momentos fez com que muitos deles passassem a pensar diferente. E hoje, com muita alegria, eu posso dizer para vocês que eu tenho amigos aqui fora que Deus me levou lá dentro do sistema para falar para eles das minhas dores, e hoje são pessoas que falam da transformação, usam o seu momento de dor no cárcere para alcançar outras pessoas. Sabe qual é a principal frase que eu escuto desses homens, dessas mulheres, quando eles vão num presídio, quando eles vão num sistema socioeducativo falar para um adolescente? Qual é a principal frase que eu escuto? É ele dizer para aquele adolescente: você não precisa chegar onde eu cheguei para poder ser restaurado. Sua história pode ser reescrita de forma diferente a partir de hoje. Quantas vezes eu já escutei um amigo meu que passou mais de 8 anos no cárcere falando para um adolescente que está lá cumprindo medidas socioeducativas, dizendo: você pode parar aqui, você pode reescrever a tua história. Eu passei por isso, mas você não precisa passar. Ferramenta de Deus, né? Deus usando realmente aquele momento que ele viveu para alcançar outros. Olhar para a minha dor e me permitir ser usado, gente, por Deus, tendo a dor como um canal de acesso a outros, é entender que essa dor existe sim, mas que o amor de Deus por mim é bem maior do que ela. Que o amor de Deus por você é bem maior do que qualquer dor, que qualquer, eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, não sei como é que você está, mas eu sei que Deus pode, mesmo do jeito que você está, te usar para ser canal de bênção na vida de outros, com certeza, né? Então, eu posso aprender com grandes homens da Bíblia também, grandes mulheres da Bíblia, eu posso aprender com as dores dessas pessoas, né? Tiveram lá seus momentos dolorosos e nem por isso desistiram da sua caminhada para o cumprimento da missão. Deus queria usar aquelas pessoas, então nem por isso. Então, mulheres, por exemplo, eu olho para Ruth e olho para Noemi, que perdeu todos os seus familiares numa terra estranha, e aí mesmo com a sua dor, ela se permite ser bênção, ser usada como bênção na sua caminhada como Ruth, para abençoar Ruth, passando por dores complicadas, mas depois você vê que até o nome dela muda, né? Então ela se permite, né? Outra mulher que me ensina muito é Ana com a sua dificuldade de não poder ter filho, de não poder, mas ela
chega um momento que ela se derrama na presença do Senhor de uma forma tão forte, tão que ela não é compreendida, aquele momento dela, né? Não é compreendida, mas ela se derrama e Deus, percebendo tudo aquilo, Ele a recompensa, né? Ele a recompensa com o filho. E a gratidão toma conta daquela mulher, a ponto dela ir lá e, Senhor, é teu, entregar aquele filho para o Senhor. Gratidão. Então, mesmo diante da dor, ela cresceu, ela não desistiu. Então são mulheres que hoje eu posso aprender com a dor dela. Quantas vidas são impactadas a partir da história dessas mulheres. Eu olho para Paulo também é um grande homem, um homem que viveu momentos dolorosos, momentos complicados, no cárcere, momentos complicados, mas ele se permitiu passar por tudo isso e ser usado por Deus. Ele aprendeu que era necessário passar por tantos momentos complicados e tirar um aprendizado com todos eles, para que muitos fossem alcançados e o evangelho da restauração chegasse até a mim, chegasse até você. Mas eu entendo que é natural, em nosso momento de dor, muitas vezes a gente pedir para Deus nos livrar delas. Porém, eu também sei que em muitos momentos Ele irá dizer aquela frase que Ele disse a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu entendi, tá bom, Senhor, eu vou suportar, porque eu estou entendendo que o Senhor quer me ensinar algo com essa dor. Então o desafio aqui, gente, é compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e procurarmos deixar a nossa vontade de lado, pedindo para que Deus nos ajude a compreender a sua e nos dê força para realizá-la, porque não é fácil. Primeiro, Deus me ajuda a compreender qual é a sua vontade, porque a minha eu estou entendendo aqui, Deus. Me ajuda a compreender a sua. Me dá força para me realizar, que eu não tenho, Deus. Então aqui o desafio é esse, compreender. O que o Senhor quer me ensinar? Está doendo, Deus. O que o Senhor quer me ensinar com isso? É literalmente nos permitir ser quebrados, gente, para a partir da nossa restauração, de acordo com a vontade de Deus, nós possamos ser instrumentos para a restauração de outros vasos que estão quebrados e não estão percebendo que existe um restaurador que pode lhe transformar e usar-lhes para ser bênção na vida de outros. Afinal, gente, nós somos a igreja de Jesus e essa igreja não pode parar. Então, mesmo quebrado, Deus vai me moldar, Deus vai usar as minhas cicatrizes para que outros vejam, para que outros entendam que é possível e sigam em frente. Portanto, meu amigo, meu amado irmão, minha amada irmã, pegue sua dor, deixe Jesus te usar como ferramenta em seu ministério. Deixe Jesus te usar, se permita ser usado. Às vezes a tendência, eu trabalho com algumas pessoas que dizem: não, eu não tenho nada para oferecer, eu sou todo quebrado, sou todo martirizado, eu não tenho nada para oferecer, então jamais eu vou ser usado, jamais eu vou conseguir ser bênção na vida de alguém. Você não precisa estar 100%. Deus quer te usar do jeito que você é, do jeito que eu sou. Ele só quer que eu me permita ser usado. Então, passar por esse processo, tentar tirar um aprendizado de tudo que eu vivi, de tudo que você viveu, olhar para tudo isso, fazer as perguntas certas, né? O que Deus quis me ensinar com tudo isso, né? Celebrar as pequenas coisas, celebrar as pequenas vitórias, detalhes, cada detalhe, celebrar as pequenas. Isso faz a diferença na vida de um discípulo, na vida daquele que quer se permitir ser gasto, se permitir ser quebrado, moldado por Deus para alcançar outros. Eu olho para toda essa história assim, e tem uma analogia, e tem uma frase interessante, que a analogia é: gente, não existe, para mim pelo menos não existe, melhor prato de comida do que quando eu passo um dia, 2 dias com fome. Não tem comida melhor.
na caminhada como discípulo, na caminhada como evangelizador, como falar do amor de Deus, nada melhor do que eu e você passar por dores, passar por momentos delicados, para quando chegar a oportunidade, eu poder valorizar. Quando eu falo do amor de Deus, eu lembro muito daquela frase que diz que evangelizar é um discípulo dizendo para outro, é um mendigo, discípulo não, um mendigo, dizendo para outro mendigo onde ele encontrou comida, porque ele conta com alegria, porque ele sabe que passou pela dor, ele sabe que passou pela dificuldade, mas ele venceu, e agora ele tem essa alegria de contar para aquele outro mendigo onde é que tem comida. Hoje eu conto com alegria, gente, eu consegui superar a depressão, hoje eu estou sem medicamento já há 7 anos, eu posso celebrar. Então, eu tenho como dizer, gente, é possível vencer, só por hoje eu venci. Então, que Deus te abençoe, continua firme, celebra um dia de cada vez, uma vitória de cada vez, ok? Grande abraço.